Bom dia, qual o seu nome? João Marcelo. É, João Marcelo, o que você acha da criminalidade no Brasil? Bom, atingiu níveis absurdos e, infelizmente, o governo ele não tem tratado da forma que deveria ser tratado. Vocês têm um carregador só para mim ligar aqui para a pessoa? Não, tem. Oi, bom, eu acho que assim, a criminalidade no Brasil atingiu níveis absurdos e, infelizmente, o governo não tem tratado como deveria realmente ser tratado. Vendo como algo que foi estruturado diante de anos de uma má formação e de um subdesenvolvimento que levou a uma desigualdade absurda, a falta de educação, no caso eu digo ao nível de educação do país em si, e enfim, falta de oportunidade. Também tem uma questão cultural, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque é algo assim, muito diverso e difícil de falar. Bom, boa tarde. Qual é o nome do senhor? Felipe, Bom, Felipe, o que o senhor acha da criminalidade no Brasil? eu acho que a criminalidade aumenta a cada dia que passa, muito mais por conta da ineficiência da segurança pública e também assim, dos costumes, da oportunidade de emprego e tudo mais. Mas assim, são coisas que se aprende dentro de casa, né? Educação e tal, não roubar, nem fazer nada do tipo. Tem solução? Tem, mas sempre a longo prazo. Bom dia, qual o seu nome? É Marcos. Marcos. O que você acha de uma mulher receber uma sentença menor do que um homem no caso de homicídio? Eu acho uma injustiça, né? Tem que ser a pena igual. Por quê? Porque é direitos iguais, então na pena também tem que ser igual. Tem um dado que levanta as mulheres acabar fazendo esse crime porque é pra causa de defesa, porque elas sofrem muita violência doméstica ou abusos e ela faz isso por defesa. Você mesmo assim ainda acha isso injusto? Em caso de defesa, eu não acho que é crime, né? Mas se for intencional justamente só pra matar, eu acho que... Aí eu acho que é crime. Obrigado. Bom, boa tarde. Qual é o seu nome? Antônio Alan. Bom, o senhor é a favor da redução da maioridade penal? A redução? Sou. Por quê? Porque se uma pessoa pode... tem muitas crianças hoje em dia, 16, 17 anos, que faz muita coisa errada. E eu sou a favor deles ir presos mesmo. Foda-se. Para entendermos melhor o conteúdo a ser trabalhado, devemos entender com clareza o que é o desvio social. E você, sabe o que é o desvio social? O desvio social é todo aquele comportamento que foge à margem do que uma sociedade considera correto. Veja este ateu, por exemplo. Em uma sociedade majoritariamente teísta, o seu comportamento pode ser tido como um desvio social. Porém, ele não está ligado ao crime, pois ele não infringiu nenhuma lei. Já esse tipo de desvio é tido como criminoso, pois ele infringiu a lei colocada no país. Morri! Controle social e desvio. Antes de falar sobre controle social, temos que falar sobre a ordem social. As pessoas vivem em organizações sociais, elas ocupam posições em sua estrutura, internalizam crenças e valores e, consequentemente, compartilham crenças acerca da maneira como as pessoas devem agir. Das ações desenvolvidas em conformidade com essas crenças é que deriva a ordem social. A ordem social não se refere necessariamente ao autoritarismo e repressão. Indica que as ações sociais... A ordem social é necessária para a continuidade da organização social, mas não significa que seja necessariamente boa. Controle social. A ordem social é mantida pelo controle social, ou seja, por todos os meios e processos mediante os quais uma sociedade garante a conformidade de seus membros às suas normas, mediante 3 processos de controle: socialização, pressão grupal e uso da força. Socialização. Modos, costumes, hábitos, desejos e desempenho esperado de papéis sociais, a submissão espontânea e as normas. Pressão grupal. O controle social é obtido pela pressão que os grupos continuamente exercem sobre seus membros, para se ajustarem às suas expectativas, necessidade de aceitação em um grupo, ou seja, comportamento adequado. Controle pela força. As sociedades são mais simples, conseguem controlar o comportamento de seus membros por meio
dos costumes e normas. Reforçados por controles informais, as sociedades complexas requerem a existência de governos e punições formais, a fim de coibir manifestações de subcultura. O médico Censáreo Lombroso, pai da moderna criminologia, teoria do criminoso nato atualmente muito criticado, William Sheldon, psicólogo, estudo pouco comprovados, o corpo dos criminosos seria musculoso, robusto e atlético, presença de um cromossomo extra relevância marginal para o entendimento das motivações para o crime. As teorias psicológicas enfatizam a mente, não o corpo. Relacionam as causas de comportamento desviante como fatores genéticos ou psicológicos, instintos, necessidade ou por impulsos. Teorias sociológicas. Perspectiva funcionalista. O desvio é parte necessária da estrutura social, afirmação de valores e normas culturais, clarificação das fronteiras morais, promoção da unidade social e encorajamento da mudança social. Para Durkheim, o desvio de hoje pode se transformar na moralidade de amanhã. E para Robert Merton, teoria da anomia, o desvio surge da incongruência entre a ênfase da sociedade na consecução de determinados objetivos e a disponibilidade de meios legítimos e institucionalizados ao seu alcance. O que é habeas corpus? Bom, habeas corpus é a medida que visa proteger o direito do ser humano de ir e vir, ou ainda que é capaz de cessar a violência e a coação que indivíduos passam está sofrendo. Tecnicamente, entende-se que este instituto é uma ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial, isenta de custas. Para o que o habeas corpus é destinado? Bom, o habeas corpus é destinado aos atos administrativos praticados por quaisquer agente, independente se são autoridades ou não, atos judiciários e atos praticados por cidadãos. É um direito básico e previsto na Constituição brasileira. Bom, são os dois tipos de habeas corpus. O habeas corpus preventivo, também conhecido como salvo-conduto, e o habeas corpus liberatório, ou representativo. No caso da iminente ameaça ao direito, o habeas corpus é chamado de preventivo. Quando o indivíduo já se encontra detido, o habeas corpus é classificado de liberatório. Bom, ele pode ser acionado sempre que alguém sofre ou se sentir ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. É o que diz no incluso do artigo 5 da Constituição. Em outras palavras, o habeas corpus é uma forma de prevenir ou anular a prisão arbitrária, feita por motivos outros que não estrito cumprimento da lei. E o que é imputabilidade? Bom, imputar significa atribuir responsabilidade por algo a alguém, e é a isso que se refere no termo imputabilidade penal. No direito penal, imputabilidade significa a possibilidade de atribuir a autoridade ou a responsabilidade de um ato criminoso a alguém. Ou seja, uma pessoa imputável é uma pessoa que já pode se responder por seus atos e ser condenada a alguma pena por causa deles. Bom, no Brasil, os menores de 18 anos são considerados imputáveis pela Constituição do artigo 228. Mesmo assim, os adolescentes entre 12 e 18 anos respondem pelos seus atos e são sujeitos a punições. A diferença é que esses jovens eles estão sujeitos ao Estatuto da Criança e do Adolescente e não ao Código Penal. O ECA fala de infrações, ao invés de crimes, e de medidas no lugar de penas. E o que são os crimes inafiançáveis? Bom, é definido como crime inafiançável aquele que não se cogita ao pagamento de fiança e, consequentemente, liberdade provisória do envolvido em delito. Como consequência, o acusado por crime inafiançável deve necessariamente ficar preso durante toda a instrução do processual. Tal modalidade existe praticamente em todo o mundo, sendo que a diferença em cada ordenamento está no título que cada povo acha por bem considerar como inafiançáveis. Bom, são considerados crimes inafiançáveis a prática de racismo, prática de tortura, crimes hediondos, ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Na sociologia existe o crime funcional e o normal. Segundo Emile Durkheim, o crime é normal em todas as sociedades. Um exemplo é que no crime muitas mulheres recebem a pena menor do que homens por simplesmente não cometer tantos homicídios, então elas recebem a pena menor. Mais punição, mais educação. Sistema carcerário brasileiro, desigualdade social, violência no Brasil e redução da maioridade penal.
Nos últimos anos, em nosso país, nunca se encarcerou tanto. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo. Apesar disso, nunca houve tão forte sensação de segurança. A verdade é que o Brasil é um dos países que possui a menor idade de ato infracional, 12 anos. Em outras palavras, no Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade penal do menor começa aos 12 anos. Responsabilidade penal e maioridade penal são concepções diferentes, e é necessário a compreensão de suas diferenças para entender a questão da maioridade penal no Brasil. A maioridade penal se refere à idade em que uma pessoa passa a responder criminalmente como um adulto, ou seja, quando ela passa a responder ao Código Penal. Já a responsabilidade penal pode ser atribuída ao jovem com idade inferior à maioridade penal. Para essa responsabilidade, muitos países também costumam atribuir uma idade mínima. Assim, um menor de idade pode ter responsabilidade penal mesmo sofrendo penas diferenciadas. São criados dois sistemas, um para jovens, baseado na responsabilidade penal juvenil, e outros para adultos, baseados na responsabilidade penal de adultos. O Brasil não adota a nomenclatura penal em nenhum diploma jurídico relacionado à responsabilização de adolescentes, criando assim uma concepção equivocada que no Brasil não existe responsabilidade para jovens infratores. Atualmente, a questão da maioridade penal está novamente em foco, com a possível aprovação da redução da maioridade penal no Brasil de 18 anos para 16 anos, em alguns casos de alguns crimes. Esse é o intuito da PEC 176 de 1993, de autoria de Benedito Domingos, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e segue aguardando a aprovação do Senado. A maioridade penal a partir dos 18 anos está estabelecida na Constituição de 1988. Mas por que 18 anos e não outra idade? Isso tem a ver com a chamada Doutrina de Proteção Integral, uma diretriz internacional criada a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1989. Apesar de que a Convenção não determina qual idade deve ser escolhida para a maioridade penal, ela define como criança todo humano com menos de 18 anos de idade. O Brasil e quase todos os países do mundo são significatórios desse tratado e grande parte dele baseia seu sistema penal para jovens a partir dessa convenção. A doutrina de proteção integral aparece mais claramente no artigo 227 na Constituição, que fala sobre a obrigação da família, da sociedade e do Estado de assegurar com prioridade absoluta os direitos fundamentais da criança, do adolescente e do jovem. Por tudo isso, antes de completar 18 anos de idade, uma pessoa não pode ser responsabilizada como adulto no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi promulgado em 1990 e é instrumento legal que consolida as garantias da Constituição aos jovens. Ele elege vários direitos à criança e adolescente, como direito à saúde, à educação, à liberdade, entre outros. Além disso, ele determina as medidas que devem ser tomadas quando o adolescente comete alguma infração. Como esse estatuto está baseado no que rege a Constituição, o seu objetivo é que os jovens sejam protegidos e tenham de seus direitos garantidos. Por isso, a lógica dele é diferente do Código Penal, que tem como objetivo estabelecer punições adequadas para vários tipos de crimes. O ECA tem um caráter protetivo e pedagógico. As medidas do ECA prezam pela educação ao jovem e não pela punição. Ao contrário do que muitos pensam, existem 6 modalidades de exceções estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo com que o jovem infrator seja responsabilizado pelos seus atos, mas de maneira pedagógica e preventiva, não podendo, então, confundir inimputabilidade com imputabilidade. O objetivo não é estimular a impunidade, mas preservá-los de uma punição aplicada a adultos, dando-lhes as oportunidades de retorno à sociedade. Essas medidas socioeducativas vão de advertência à internação compulsória. E apesar de que todos os problemas das casas de intervenção da falta de investimento por parte do governo e das dificuldades pedagógicas, a taxa de residência entre os jovens infratores é de 20%, contra 70% do sistema penitenciário adulto. A solução para que a vida à margem do convívio social não comece tão cedo é mais complexa do que parece. Não é superlotando presídios ou construindo novos que se vai evitar a inserção de crianças no mundo do crime. O enfrentamento eficaz à violência deve acontecer no terreno da prevenção. Políticas públicas eficientes de educação integral, cultura e lazer, potencializadoras de outras trajetórias de vidas, devem estar no centro de discussões e das preocupações dos 3 poderes da sociedade.